Olá, saudações a todos. Estou aqui na comunidade de Salina da Cruz para falar um pouco sobre os 417 anos da colonização de Guamaré. E nessa produção vamos falar um pouco sobre os prefeitos, também vamos falar sobre a economia, uma questão da Petrobras, Salinas, os primeiros habitantes de Guamaré. E seguindo em direção, vamos falar um pouco também sobre as comunidades e alguns pontos como era antes e como estão agora, e também sobre as leis, a lei que foi elaborada e aprovada para que essa data ficasse na história de Guamaré. Guamaré é um município localizado no estado do Rio Grande do Norte e faz parte da microrregião de Macau. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no ano de 2015, sua população era estimada em 14.633 habitantes e sua área territorial é de 259 quilômetros quadrados. Segundo pesquisas do livro ou informações do livro Guamaré Ontem e Hoje, apontamentos para a história, nosso município já teria a presença dos primeiros visitantes europeus em 1605, a data que deu origem à lei aprovada sobre a colonização de Guamaré. Porém, segundo a Wikipédia, o povoamento do atual município de Guamaré teve origem em 1783, quando vindo para essas terras de João Francisco dos Santos, que chegou no estuário de Guamaré após uma viagem marítima vinda de Portugal. Ao chegar, construiu uma capela para a devoção de Nossa Senhora da Conceição, pelo fato de ter sobrevivido à tempestade durante o trajeto do mar. E lembrando que esta data está inscrita na parede da igreja, do templo, a Igreja Católica no município de Guamaré. As salinas provavelmente foram as primeiras fontes econômicas do município. Então, quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram esse recurso natural e passaram a comercializar. E também houve doações para militares ou comerciantes, que receberam também parte dessas terras, entre eles alguns do estado de Pernambuco. Então, Guamaré, em 1837, tentou ser a vila imperial, ou seja, querer ter sua emancipação política. Porém, como não deu certo, ainda peregrinou, ou seja, pertenceu às vilas de Açu, Angicos e Macau. Porém, depois de muitas tentativas, a emancipação oficial aconteceu em maio de 1962. Até o ano de 2022, Guamaré passou a ter 24 prefeitos, sendo contado entre esses aqueles prefeitos que foram afastados por problemas políticos e depois retornados ao poder. Quanto à economia de Guamaré, tem o destaque da produção de petróleo, com a construção do polo industrial no início da década de 1980, com o objetivo de armazenar e refinar petróleo. Então, atualmente, essa produção tem caído e a empresa foi vendida para outro setor privado. Então, espera-se que com isso seja reformulado o polo industrial e gere mais empregos e renda para o município de Guamaré. Hoje, Guamaré tem a produção de petróleo em terra e em mar, e todo o sistema, a maior parte dele, automatizado. Também Guamaré conta com, no termo de economia, a produção de energia eólica, fato começado a ser implantado em Guamaré na segunda década do ano 2000, então a partir de 2010 implantados os primeiros parques eólicos,
Hoje conta com cerca de 5 parques eólicos gerando energia para todo o estado do Nordeste, então, e gerando mais renda, né, e emprego para a população de Guamaré. Porém, é preciso saber que para isso as pessoas têm que se qualificar para trabalhar nesse setor de energia eólica. A pesca também é outra forma de economia do município, ganhando muito espaço no mar, onde os pescadores retiram seu sustento, e também a produção de camarão, ou seja, a plantação da cassinicultura, por qual as salinas foram substituídas, uma grande parte, por essa nova atividade, gerando renda e emprego para a população de Guamaré. Guamaré também produz sal, tem uma salina que produz milhares de toneladas por mês, e assim a salina não gera muito emprego, pois é totalmente mecanizada, porém há em torno de 10 funcionários prestando serviço para essa empresa. E Guamaré ele tem essas localidades: Lagoa Seca, Ponta de Salina, Salina da Cruz, Canto do Amaro, Morro do Judas, Quilombo, Baixa da Jurema, Assentamento da Conceição e Lagoa de Baixo, Mangue Seco 1, Mangue Seco 2, Lagoa Doce e o Marizeiro de Cima, Assentamento Marizeiro, Distrito Nova Jerusalém, Baixa do Meio, Assentamento de Santa Paz, Assentamento de Santa Maria 3. Se ainda estiver mais algum, vocês informem. E aqui está a lista dos prefeitos selecionados de Guamaré. Este aqui é o João Batista do Carmo, que foi nomeado em 1962, e os constitucionais são chamados de voto popular, né, escolhido pelo povo, que são esses daqui, né? Primeiro foi Luiz Vigílio de Brito, e em seguida vem esses demais aqui, né? Esse aqui tem uma repetição porque geralmente alguns foi afastado e depois voltou ao poder, e se conta como prefeito. A questão é que ele continua sendo como se tivesse havido uma eleição e ele voltado ao poder, tá certo? Aqui os demais, a lista dos demais. E esse daqui por último. Quanto ao sistema de habitação, Guamaré se esforça muito para dar o melhor para seus munícipes. Este é o local onde se iniciou a construção do conjunto Paulo Bento, atualmente já todo construído e habitado. Este local começou a ser preparado o terreno no ano de 2014. Porém, após a preparação do terreno e a construção das casas, ainda houve algum tempo para que os moradores pudessem ocupar seus devidos locais. Ainda também houve problema com a falta de energia e outras situações de infraestrutura. Mesmo depois que os moradores ocuparam suas residências, ainda houve vários problemas de infraestrutura, tais como calçamento, energia elétrica nas casas e outros serviços. Então, houve um momento em que a eletricidade era retirada do poste com os fios colocados no chão, correndo o risco de alguém morrer eletrocutado. Porém, anos depois, foi feito realmente o serviço de acordo com o que era para ser feito. E hoje o conjunto Paulo Bento tem suas melhorias. Tem calçamento, tem energia elétrica nas casas conforme os padrões da empresa fornecedora. E também tem alguns serviços ao público, como oficinas, comércio, entre outros. Os anos de 2008 e 2009 choveu muito no município de Guamaré, alagando várias áreas e prejudicando ainda mais a questão da agricultura. Porém, esse distrito de Salina Cruz foi um dos mais afetados, onde este terreno em frente à escola municipal Professor Antônio Teodorico sofreu as maiores consequências de alagamento. Com isso, já havia um projeto de
construção de novas casas, ou seja, construção de um conjunto habitacional, e ainda foi adiado por causa desse problema de alagamento. Com isso também contribuiu para a proliferação dos mosquitos da dengue, e com isso houve um intenso trabalho para a prevenção. Porém, em julho de 2012, já foi iniciado a preparação do terreno para o início das construções. Os anos se passaram, as construções continuou, e aí pouco tempo depois as casas já começaram a ser erguidas. Então muitos problemas durante a construção, porém aos poucos a obra foi finalizando e as pessoas foram ocupando sua residência. Atualmente a obra está toda concluída e seus moradores estão ocupando suas devidas casas nessa localidade. O conjunto Parque das Flores, no distrito de Salina da Cruz, foi o primeiro conjunto a ser construído naquela localidade em meados de 2002 a 2003. Envolveu muitos funcionários e atualmente, hoje o conjunto está bem mais desenvolvido, pois presta serviços à comunidade como serviços de saúde, comércio, serviços de transporte, postos de gasolina, restaurantes, entre outros. Então, um dos conjuntos habitacionais mais desenvolvidos dentro do município de Guamaré até os dias atuais. Carcinicultura, mas aqui a gente estamos deixando umas imagens aqui de algumas paisagens antigas e novas de Guamaré. Aqui é quando era a Secretaria de Turismo na Praça dos Idosos, certo? E aqui é como é atualmente, ok? O Centro de Idosos, antes foi dessa forma, apenas mudou a pintura e agora não é mais Centro de Idosos, é onde funciona o CRAS, ok? Aqui no antigo estádio, no estádio de futebol, né? Como era antes, porque foi em outubro de 2002, e no local em frente foi construído, asfaltado e construído, chamado hoje de espaço de eventos, ok? O clube municipal, o antigo clube municipal, hoje chamado de Centro de Convenções. E as referências bibliográficas onde nós encontramos esses acessos. Ok? Era tudo isso que tínhamos para falar sobre Guamaré. Um paraíso, um oásis de beleza, um povo cheio de fé. A pura natureza aqui em Guamaré, os mangues e suas praias, e as donzelas de saias, sabe mostrar o que não quer. O pôr do sol, a mais bela paisagem desse litoral, e tudo acontece num tom natural, tendo o toque de Deus, foi Ele que nos deu este brilho divinal. Que terra é esta? Pequena em tamanho, grande em beleza, e tanto nos orgulha as suas riquezas, foi-nos presenteada pela natureza. Terra de João, terra de Maria, dos que fecham os olhos e oram, dos que rezam Ave Maria, da catadora de búzios, do homem da pescaria, do vendedor no mercado que vende a roupa na festa, gritando para os clientes, só minha roupa que presta. Ô terrinha abençoada de gente boa e honesta, terrinha de Conceição, ajudada por navegantes, Conceição a padroeira, navegantes a coadjuvante, que deixa o pescador protegido e confiante. Terrinha do ouro branco, do ouro negro também, dos que têm muito dinheiro, dos que não têm um vintém, dos que andam só de carro, dos que andam só a pé. Tudo isso e muito mais é a nossa Guamaré.